Carlos Roberto Dravin tem formação em filosofia e psicanálise. Atualmente é professor titular e membro do colegiado do curso de mestrado em filosofia da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte. Atuou como professor e membro do colegiado de pós-graduação em filosofia da UFMG. Na mesma instituição, lecionou nas áreas de psicanálise e filosofia, dedicando-se à pesquisa da interface psicanálise, filosofia e o pensamento hermenêutico contemporâneo, sobretudo Heidegger e Paul Ricoeur. Seja bem-vindo, Dravin, ao Religare de hoje. Você pode participar do Religare e ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço para você entrar em contato com a gente é tvhorizonte.com.br/Religare. Dravin, quando a gente fala sobre corrupção, em geral, a população pensa no agente público que corrompe ou que se deixa corromper, né, ou alguém, né, do grande mercado que corrompe políticos. Mas corrupção, para além disso, como é que poderia ser pensada? Eu acho que existem dois problemas na abordagem atual da corrupção. Um problema é que o termo corrupção tornou-se um termo excessivamente genérico. Tudo é corrupção. Então, corrupção se transforma em sinônimo de roubo, de roubalheira, né? Corrupto é a mesma coisa que um ladrão. Quando um termo torna-se muito extenso, ele perde a significação, ele perde a densidade. Ele quer dizer muito e acaba não dizendo nada. Então, esse é um dos problemas que aparece hoje na conversa, na discussão pública sobre a corrupção, sobretudo na conversa, na discussão que chega até a mídia e, portanto, que chega a segmentos amplos, né, da população. O outro problema é que corrupto é sempre o outro. Nós sempre somos os bons, os honestos, que acusamos frequentemente os políticos de serem os corruptos. Eu acho que nós temos que avançar para tentar buscar as raízes da corrupção, né? Tentar descobrir a corrupção no seu solo mais profundo. Então, você toca exatamente no objetivo dessa série que pretende discutir o tema da corrupção. Como é que nós poderíamos encontrar o tema nesse solo mais profundo, como você disse? Nesse solo mais profundo, que eu estou chamando solo mais profundo, primeiro é o solo histórico. O termo corrupção, né, corruptio, corruptionis, né, que é um termo que vem do latim, significa uma ruptura total, uma ruptura grave. Ruptura de quê? Como é que a gente fala de uma ruptura? Ruptura de uma ordem, ruptura de um estado de coisas. Então, essa ruptura, ela foi pensada inicialmente no âmbito da natureza, no âmbito biológico. Corrupção vai aparecer, antes de tudo, como corrupção orgânica. Orgânica significa que tem uma ordem, né, um organismo, uma organização. Quando alguma coisa, um órgão, uma parte do nosso corpo, ele torna-se doente, então começa um processo de corrupção que pode ser impedido ou então ele toma conta da totalidade do organismo. Essa concepção natural, essa concepção biológica de corrupção foi transposto para um outro corpo, que é o corpo político. Então, já na Grécia, houve essa transposição da ideia de corrupção do corpo biológico, do nosso corpo, para o corpo político. Então, a preocupação com a corrupção não é uma preocupação atual e muito menos uma preocupação brasileira. É uma preocupação permanente e que aparece exatamente quando se constitui o corpo político. Sim, sim. Não é? Porque, vamos dizer assim, num regime de puro autoritarismo, de puro arbítrio, não há corrupção. Há corrupção quando existe um corpo político. E da mesma forma que o corpo biológico tem órgãos e tem um determinado funcionamento, o corpo político também tem. Quando há uma desagregação do corpo político, ou seja, uma parte torna-se corrompida,
Aí começa esse processo de corrupção que já foi diagnosticado por Platão, por Aristóteles, por Políbio, né, quando eles tentaram construir uma teoria das formas de governo, né, uma teoria dos regimes políticos. Né? Sim. E o que significaria pensar o ser humano como corrompido? Aí nós passaríamos, digamos assim, do solo histórico, né, buscando as raízes da corrupção. Né? Então, a primeira vertente, o primeiro lado seria esse solo histórico, né? Essa ênfase que se pode dar no caráter forte, permanente, reiterado da corrupção na história e a necessidade de se buscar um remédio contra a corrupção. Né? Um remédio que pode ser um remédio ético, mas pode também ser um remédio político. Agora, a outra vertente é a vertente antropológica. É a vertente que você está abordando agora. Né? Essa corrupção que ocorre no corpo político, ela é antropológica no sentido que nós pensamos que a corrupção ela seria uma dimensão inerente ao ser humano. Agora, por que é inerente ao ser humano? Por uma razão muito simples. Os animais, eles são programados. Eles são programados, a gente poderia dizer, biologicamente, instintivamente. Sim. Né? Nós somos seres culturais. Nós construímos estruturas, né, de compreensão do mundo, estruturas de regulação da nossa vida social. À medida em que essas estruturas são construídas por nós, elas são frágeis. Elas têm um enorme potencial, não é, de criatividade, de modificação, de transformação, mas também tem um grande potencial de corrupção. É porque nós somos seres culturais e, portanto, somos seres morais que nós somos corruptos. Nós não podemos, por exemplo, falar em corrupção, a não ser nesse sentido estritamente biológico, dos animais. Os animais não são corruptos, porque os animais eles são guiados por uma programação instintiva. Então, à medida que nós somos seres culturais, então a corrupção está inscrita em nós. E como a palavra corrupção, romper, também tem essa conotação de violar. Romper significa atravessar uma fronteira, transgredir uma fronteira. Então, nós encontramos na origem da palavra uma proximidade muito grande com violência. Nesse sentido que só os homens são corruptos e só os homens são violentos. Os animais não são violentos. Os animais são agressivos. Não é? Eles podem, digamos assim, lutarem por sua autoconservação, mas eles não são violentos. Nós somos corruptos e violentos. Essa é a miséria e a grandeza do ser humano. Então a partir dessas duas vertentes para pensar o problema da corrupção, que luzes, né, poderíamos lançar sobre essa realidade cotidiana? Né? Afinal de contas, o tema corrupção, né, atravessa o dia a dia das pessoas nas ruas, ainda que de uma maneira muito genérica, como você mencionava ao início. Eu acho que existe uma abordagem ética da corrupção que não pode ser minimizada, não é? Quando eu disse no início que nós temos a tendência de pensar o outro como corrupto, nós não reconhecemos esse caráter antropológico da corrupção. Se existe um caráter antropológico da corrupção e da violência, ou seja, se isso está inscrito, digamos assim, na condição humana, não é algo que é da ordem de um fenômeno alheio, não é? Então, todos nós temos essa potencialidade para a violência e para a corrupção. A abordagem ética é a abordagem no sentido desse olhar que nós voltamos para nós mesmos e que estamos sempre, que temos de estar sempre à procura, né, dessas raízes de corrupção e violência em nós. Eu acho que a educação, a conscientização disso é fundamental. E, na verdade, não é quando nós acusamos os agentes públicos de corrupção, muitas vezes nessa acusação,
e eu penso muito, não é, numa visão moralista, não numa visão moral e ética, mas numa visão moralista, existe nessa acusação um grãozinho de ressentimento. É como se nós disséssemos, ora, eles têm poder, eles têm acesso, não é, a muitos bens que eu não tenho, mas no fundo eu gostaria de ter esse mesmo poder e esse mesmo acesso a esses bens. Há, eu diria até, não é, um ressentimento, não é, um quê de inveja por trás dessa acusação. Porque ele pode, né? Se eu pudesse, estaria lá fazendo o mesmo. Estaria lá fazendo o mesmo. Então, nós temos que buscar essa raiz da corrupção em nós mesmos, num exercício permanente. Não existe ninguém isento dessa tentação, dessa inclinação que é antropológica. Mas essa abordagem ética, que sendo ética, ela inclusive é crítica em relação a esse moralismo, que sempre vê o problema no outro, não é? Ela é insuficiente, porque nós temos que ter uma abordagem também política da corrupção, porque a corrupção não é algo que ocorre nos indivíduos, sejam eles agentes públicos, pode ser um deputado, um senador, pode ser um juiz, um policial, né? A corrupção aparece aí de uma maneira mais evidente, porque isso tem repercussão na mídia. Mas a corrupção não é apenas das pessoas enquanto agentes públicos, mas é das instituições e das leis. Vamos continuar conversando daqui a pouco sobre, então, esses dois aspectos, o aspecto ético e o aspecto político da corrupção. Religare de hoje conversa com o professor Carlos Roberto Dravin sobre a questão da corrupção. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já.